Olá, nós somos da Universidade de São Paulo, do curso de Biologia, e a gente está aqui hoje no Zooparque de Itatiba para fazer um trabalho para falar mais sobre conservação e educação sobre vertebrados. A fascinação com zoológicos pode ser associada a uma curiosidade inerente ao ser humano quanto ao mundo natural. Assim, se trata de uma iniciativa muito mais antiga do que se pensa, sendo o primeiro registro de um jardim zoológico datado do segundo milênio antes de Cristo, na capital Tebas, Antigo Egito. Apesar de assumir uma forma mais moderna pela coleção privada, ou menageries, de animais selvagens pela realeza europeia medieval, como forma de exibir poder político e financeiro. A partir do século XVIII, se popularizou a construção de zoológicos abertos ao público, como a janela para o mundo selvagem, simbolizado pelos continentes desconhecidos pela população europeia e expostos por meio da colonização, ou seja, a fauna nativa da África, Américas e Ásia. Nesse sentido, para muitas pessoas, o conceito de zoológico ainda carrega desse passado colonialista, em que o selvagem era espetacularizado e subjugado, servindo mais como um museu de seres vivos do que simulações dos seus habitats originais, tendo a experiência do visitante como prioridade sobre o bem-estar do animal. Porém, atualmente, os zoológicos modernos se baseiam em 4 pilares: educação, lazer, conservação e pesquisa, e buscam promover a melhor qualidade de vida aos animais que vivem nesses ambientes, através do enriquecimento ambiental de seus recintos. Isso significa que os técnicos responsáveis do espaço recriam características de seus ambientes naturais a fim de estimulá-los, adicionando galhos, pedras, tocas e áreas de cambiamento, além também de fornecerem a alimentação adequada para cada espécie. As áreas de cambiamento são locais reservados para o descanso do animal, com livre acesso e longe de qualquer exposição aos visitantes. Dessa forma, os animais são fortemente estimulados a exercerem comportamentos naturais, que diminuem o estresse e garantem seu bem-estar. Os zoológicos e aquários são de extrema importância para o que é conhecido como conservação ex situ. Essa se trata da estratégia de manutenção de espécies fora de seu habitat natural, com o intuito de gerar populações em cativeiro para que possa ser feita a recuperação da população de certas espécies sob condições controladas. Dessa forma, isso impediria que diversas espécies ameaçadas sejam extintas pelas ações humanas. Essa prática, além de trabalhar em restaurar a saúde dos animais, trabalha com a reprodução destes para conseguir, em seguida, reintroduzir esses animais no ambiente natural, caso seja possível. Pode-se dividir o processo da conservação in situ em 4 fases. Uma delas é a seleção da espécie para realizar-se o manejo, em que através do estudo em campo ou com base em listas, tal como a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação de Natureza, vai manter as espécies em condições controladas. O principal objetivo da conservação in situ é justamente assegurar a reprodução de populações pequenas para evitar a extinção dessas. Outra parte crucial da conservação de espécies é o estudo científico, que é realizado com essas durante seu manejo. Assim, zoológicos servem como centros de pesquisa e de educação ambiental. Por fim, quando as condições são adequadas, ou seja, com o ambiente protegido, com ameaças controladas e quando os indivíduos estão aptos, os zoológicos participam de programas de reintrodução desses animais na natureza. Um exemplo de uma espécie ameaçada de extinção com populações mantidas em cativeiro por motivos de conservação é o pato mergulhão, uma ave endêmica do Cerrado brasileiro que possui um importante projeto no Zooparque Itatiba. E em uma entrevista, o professor e ornitólogo Luiz Fábio pôde falar um pouco mais sobre. Então, esse projeto ele começou um pouco mais recuado há alguns anos, ele começou em 2011, quando a gente conseguiu a permissão do ICMBio para coletar ovos na Serra da Canastra, para tentar criar pela primeira vez essa espécie que nunca tinha sido criada em cativeiro na história. Nós somos muito bem sucedidos nesse projeto. Ele começou num criador científico em Poços de Caldas, em Minas Gerais, e depois o projeto foi transferido para o Zooparque. E para uma espécie que nunca tinha sido mantida em cativeiro, em nenhum momento, nós conseguimos um sucesso estrondoso. Assim, o trabalho do Robert e da equipe lá no Zooparque, a Fernanda, a Camila, a Paula, todo o pessoal trabalhando, fez com que hoje a gente tenha aproximadamente a metade da população existente do pato mergulhão em cativeiro. Porque enquanto os bichos foram se reproduzir, nesses dois aqui é um adulto e um filhote que morreram no Zooparque, né, dentro de todo esse processo de reprodução, nós conseguimos dominar o manejo da espécie em cativeiro, reproduzir em quantidade, num nível que eu te falo que hoje o pato mergulhão está salvo da extinção por causa do cativeiro, por causa do trabalho dos criadores zoológicos. Porque do outro lado, do lado da natureza, a situação só piorou.
A população dessa espécie só vem declinando ao longo dos anos, tanto por causa da poluição quanto por causa da descaracterização do hábitat. Então, a gente está monitorando as populações nativas do pato-mergulhão e está vendo que a população só está está diminuindo ao longo dos anos, enquanto que em cativeiro hoje a gente tem uma população de segurança muito boa. Então, esse é só um exemplo muito simples de como o trabalho de zoológicos e criadores salva efetivamente espécies da extinção, seja pela criação em massa para poder devolver na natureza depois, ou como no caso do pato-mergulhão, para ter também populações arca, né, populações backup, onde os bichos conseguem ficar a salvo das ameaças que eles têm na natureza. Além dos patos mergulhões, diversas outras espécies foram salvas da extinção com o auxílio dos zoológicos, como o condor da Califórnia, que já teve uma população selvagem de apenas 22 indivíduos e hoje conta com cerca de 200 aves. E os bisões americanos, que devido à caça intensiva chegaram a ter uma população de menos de 600 indivíduos, e hoje existem cerca de 500 mil animais. Por fim, as 4 espécies de mico-leões, endêmicas da Mata Atlântica brasileira, sendo que uma delas, o mico-leão preto, já foi até considerado extinto, porém foi redescoberto e teve um aumento populacional graças às ações do Zoológico de São Paulo. Os zoológicos e aquários desempenham uma função essencial na conservação de todos os grupos de vertebrados: mamíferos, aves, répteis, peixes e principalmente anfíbios, que são considerados o grupo de vertebrados mais ameaçados de extinção devido às mudanças climáticas e à perda de hábitat. O Zoológico de São Paulo, por exemplo, também tem um grande papel na conservação de algumas espécies de anfíbios ameaçadas e endêmicas do Brasil, como é o caso da perereca de Alcatrazes. Outro pilar importante dos zoológicos modernos é a educação. Esses espaços de educação não formal oferecem diversas possibilidades de abordar tópicos de grande relevância na sociedade, como educação ambiental, preservação de espécies em extinção e sustentabilidade. Além disso, essas atividades educativas são pautadas em diferentes teorias educacionais, que visam melhorar o processo de ensino e aprendizado. Uma dessas teorias é apresentada pela Hannah Arendt, em um de seus textos, que diz que a função da educação na sociedade é conservar saberes tradicionais, passando eles para as próximas gerações, a fim de que elas usem esse conhecimento para criar ações políticas e sociais que mudem o mundo. Os zoológicos desempenham um importante papel nesse processo de preservação dos conhecimentos, visto que, ao conservar espécies e informações sobre elas, fazem com que as pessoas aprendam sobre esses indivíduos que habitam o nosso mundo hoje, gerando a possibilidade de que esses saberes sejam usados para proteger essas vidas. Além disso, a experiência emocional e sensorial proporcionada pelo zoológico se mostra muito importante, a partir da análise feita pelos teóricos do movimento da pedagogia do encantamento. Essa visão educacional se baseia no uso de atividades lúdicas e práticas que estimulem os sentidos e as emoções dos estudantes, a fim de gerar um encantamento pela temática. A partir desse encantamento, os educandos se interessam e aprendem mais sobre os conhecimentos relacionados com aquela experiência marcante na vida deles. Os zoológicos se mostram muito bons em gerar diferentes estímulos. Aspectos sensoriais, como o cheiro da natureza, os sons dos animais, o percurso visual que reflete um ecossistema natural e algumas atividades interativas, como por exemplo o Sexta Animal, atividade do Instituto Butantan, com o intuito de fazer com que as pessoas percam o medo de animais como cobras, lagartos e sapos, se encantem com sua diversidade e beleza, e entendam sua importância ecossistêmica. Também aspectos emocionais, tal qual a sensibilização de visitantes, feitas em atividades educacionais, como demonstrações com animais embaixadores, que visam fazer com que os visitantes criem empatia pelos animais, se encantem por eles, aprendam mais sobre eles e queiram protegê-los. If children don't grow up knowing about nature and appreciating it, they will not understand it. And if they don't understand it, they won't protect it. And if they don't protect it, who will?